dia, boa tarde, boa noite para quem acompanha aí o nosso canal Costurar e Personalizar. Hoje eu vou trazer uma videoaula para você super simples, rápida. Eu acredito que vai trazer bastante vendas. Para os costureirinhos e costureirinhas de plantão também é uma peça super versátil, mesmo quem não trabalha com personalização em sublimação, pode aproveitar nas bordadeiras ou simplesmente com estampas e motivos adequados aí à profissão. Eu vi essa peça pronta num grupo em que eu participo, muitas pessoas ficaram interessadas. Como eu não encontrei molde nem passo a passo em local nenhum, acabei desenvolvendo o meu próprio projeto. Super fácil, super simples, não tem molde, são só medidas, então qualquer um vai poder executar e não precisa ter desculpas nenhuma, tá? A peça é essa aqui. É um porta-estetoscópio e acessórios para quem trabalha na área da saúde. Eu sou enfermeira formada em enfermagem, trabalhei por muitos anos também em hospital. E quando eu fiz os meus cursos, tanto de auxiliar como de enfermagem, isso aqui seria muito interessante de levar na bolsa. Porque pra gente que faz o curso, nós temos que dispor de vários materiais próprios. E eu percebi, quando eu desenvolvi esse projeto e quando eu vi essa peça, que é uma peça bem útil. Eu, particularmente, gosto de desenvolver peças úteis. Eu sei que a procura é muito grande e a venda é muito fácil. Então, vou deixar para vocês aí estar aprendendo essa aula. Fechado, ele tem 25 centímetros na altura e 13,5 aproximadamente aqui na largura. Então, ele é um estojinho super prático de levar na bolsa. Quando nós abrimos, ele é disposto 2 bolsinhos. Tá de ponta cabeça. Um na parte de baixo e na parte de cima. O bolsinho da parte de cima é mais para segurar o esteto, porque como ele é muito grande, ele tem que ser encaixado. Vi em alguns lugares que colocam algumas fitinhas aqui, eu não achei muito bonitinho não, então eu resolvi manter o bolsinho que eu já tinha visto em algumas peças. Esse é o esteto, esse aqui é meu, ele é bem grandinho, esse é um esteto profissional, tem os são mais fininhos, então vai caber até mais fácil. Aqui tem um outro bolsinho, que é para colocar canetas. Aqui, termômetro. Ainda sobrou mais um bolsinho aqui, se quiser colocar mais canetas ou qualquer outro tipo. Se for médico, tem aqueles martelinhos para verificar que eles batem no joelho, para verificar reflexo, né? Então acaba tendo bastante lugares aqui para guardar as coisas. E aqui é um bolsinho na parte superior que eu coloquei um botãozinho de Rita. Para quem não conhece, o botãozinho de Rita é um botãozinho de plástico, é aquele tic-tac, né? Que alguns armarinhos vendem como botão tic-tac de plástico, tá? E aqui vai um bloquinho de anotação, né? Que durante o curso nós temos que ter bloquinho de anotação. Ou profissionais mesmo da área, ter agendinhas pequenininhas para carregar. E essa é a peça pronta. Quando eu fiz esse modelo ontem, eu não tinha tecido para poder estampar, sublimar, então esse aqui é um tricoline. E com vocês eu vou colocar um velcro de ponta a ponta. Esse pequeno apenas não é legal, porque quando você vai fechar, fica aberta as laterais. Quem quiser também pode colocar o botãozinho de imã, mas eu sempre recomendo colocar nas duas pontas, tá? E como é uma peça que é grande, ele precisa ter um bom fechamento, senão fica feio, fica desbeiçando, né? E aqui eu coloquei uma fitinha para caso a pessoa queira carregar ou prender em algum lugar. Então, vamos comigo nesse projetinho, vai ser super rapidinho, tá? Bom, então vamos ao material que nós vamos utilizar. Vai ser, como eu disse, são medidas para fazer nosso estojo. Vocês vão precisar de um tecido de forro, no tamanho de 26 por 36. Eu costumo deixar apenas 1 centímetro para costura, tá? No final ele vai ficar com 35 por 25. Mas aí tem gente que é bem mais metódica, gosta de medir espaço certinho do pezinho, do calcador. Vai de cada um, tá? Mas 26 por 36 pra mim deu super bem.
Um tecido para o bolso inferior, no tamanho de 25 por 12. Para o bolso superior, no tamanho de 25 por 16. Esses tecidos meus internos, como eu trabalho com sublimação, eu estampei a imagem que eu queria, que eu desejava, eu estampei no cetim na parte fosca, tá? Como eu já falei, eu gosto da parte brilhosa só para alguns outros trabalhos, eu gosto de trabalhar muito na parte fosca. Mas quem tiver tricoline também, é uma super pedida, porque daí já poupa esse trabalho. É que eu não tinha nenhum tricoline estampado que combinasse com a minha estampa principal, tá? Então, quando eu não tenho, eu faço. Aqui é a minha estampa principal. Eu fiz a imagem, eu estampei, eu dublei o nylon 70 aqui embaixo, branco, é o nylon 70. O nylon 70 com o cetim do lado fosco, tá? Já tem vídeos me mostrando como eu faço a dublagem. E a manta R1 ou R2. Eu aproveitei a minha prensa também para dar uma colada já nela no meu nylon, já colei a manta com o nylon, tá? Quem não tiver, é só passar o ferro, sem problema nenhum. E outra coisa, eu gosto das minhas peças bem estruturadas, por isso que eu acabo aproveitando a prensa para dar uma firmada melhor na minha manta, que eu gosto dela bem dura. Aqui na minha cidade eu não encontro facilmente a entretela. Para quem não conhece, a entretela é um estruturador de bolsas. Tem ela em tecido e em papel. Papel geralmente é patchwork, peças mais delicadas, mais simples, não exigem tanta estrutura. E tem ela em tecido, que ela é bem mais resistente. Quem não conhece, ela faz aquela parte do colarinho da camisa social. É aquela parte durinha do colarinho, chama entretela, que tá ali dentro, estruturando. Então, aqui na minha cidade eu não encontro muito facilmente, só quando eu vou na capital. Então, o que eu faço? Eu pego a minha manta resinada na própria prensa, eu já dou uma firmada nela lá, e ela fica bem mais fininha. Ela perde bastante do volume dela, e ela fica mais firme, mais dura, tá? É uma pedida para quem aí quiser aproveitar. Esse estojo, principalmente, eu acho que ele ficaria bem melhor, firme mesmo, bem rígido, tá? Eu particularmente, é um gosto meu, não gosto de peças fofinhas, né, de tecido, apenas molinhas, eu gosto de peças firmes. E como ele vai segurar um peso, que o estetoscópio ele é pesado, eu acredito que se você não estruturar bem essa peça, não vai ficar muito funcional, não vai ficar muito legal. Mas cada um desenvolve aí o que achar melhor e depois dá um feedback pra gente, tá? Então, lembrando aqui meu tecido principal, ele também tem 26 por 36 e a manta resinada, que já tá colada aqui no tecido, porque eu já prensei ela junto, também tá com 20, ela tá um pouquinho maior, na verdade, desculpa, porque a manta ela geralmente é chatinha, ela acaba encolhendo. Nessa peça que eu desenvolvi, eu fiz quilter. Pra quem não manja muito bem de costura, o quilter nada mais é que nós passamos costuras, elas podem ser aleatórias ou simétricas, para juntar a manta com o tecido principal. Aqui, por exemplo, eu fiz ela simétrica, tá vendo? São essas linhas aqui, ó. Eu risquei com um giz, isso aqui é um giz de costura, um giz de alfaiate que sai. Eu risquei, medi os quadradinhos que eu queria e risquei, risquei de ponta a ponta, depois eu vim com a máquina passando a costura por cima, tá? Esses giz depois apaga, tem os que apagam com ferro, outros apagam com a própria costura. E aí ele fica assim, esses quadradinhos simétricos. Eu fiz nessa porque quando eu prensei ela na minha prensa junto com o meu tecido principal, a manta ficou saindo. E não é legal, porque senão depois começa a descolar, a pessoa fica pegando assim, ó, no tecido, tá vendo? E solta, então não é legal. Então, você faz o quilter e aí fica firme. Mas o quilt você só pode fazer o quilt no tecido principal e a manta, tá? Não faça no forro, porque o forro, ele tem que ficar solto e ficar bonitinho, ó, porque meu forro não tá quiltado, tá vendo? Meu forro tá lisinho, é só a parte de fora, tá?
Mas se tiverem dúvida, é só procurar no YouTube, tem bastante aula sobre quilt livre, quilt simétrico. Vocês conseguem bastante aprendizado, tá bom? Então, nosso material reunido. Ah, desculpa, eu esqueci de falar do velcro. Aqui, ó. Vamos usar o velcro. Como eu falei, eu vou colocar na peça inteira, então vou precisar de 25 centímetros de velcro, tá? E vamos agora só confeccionar nossa peça. Bom, então nós vamos começar pelos nossos bolsos. Então aqui eu tenho o corte do bolso de baixo, do bolso inferior e o corte do bolso superior. No bolso inferior, então, ele vai ter 12 centímetros de altura, 25 de largura. E o superior, ele vai ter 8 centímetros de altura e 25 de largura. Aqui é a parte da frente da minha estampa. Então, eu vou virar a parte da frente. Se aqui tivesse alguma estampa, seria também a parte da frente da outra estampa, tá? Seria frente com frente. Vou fazer isso com os dois. Vou passar uma costura todo ao redor, ok? Deixando aqui a parte de baixo aberta, tá? Vou fazer isso e já volto. Pronto, eu costurei toda a volta, os dois bolsos. Corta em diagonal aqui assim, ó. Pra não fazer volume. E vamos desvirar. Os cantinhos com a ponta da tesoura mesmo, ó. Só ter cuidado, tá? Pra não estourar a costura, deixar bem quadradinho pra ficar bonitinho. Aqui também. Desviramos. Se quiser pode passar pra assentar bem a costura. Agora vamos rebater a costura toda a lateral da onde nós costuramos, vai ficar bem bonitinho. Prontinho. Então nós costuramos frente com frente, reviramos e rebatemos a costura. Vai ficar bem assentadinho, ficar bem retinho. Então nossos bolsos ficaram com 25 por 12 e 25 por 8, ok? Agora vamos reservar o bolso. Vamos pegar o nosso forro. Como eu estampo, eu vou só dar uma refilada e já volto para mostrar para vocês como nós vamos prosseguir. Bom, voltando. Então, já refilei o meu forro do tamanho que eu quero, que é 36 por 26. Eu já coloquei aqui os meus bolsinhos onde eles vão ficar. Então, agora eu vou fazer as marcações para as divisões onde vão ser colocados os acessórios, tá? Então, vamos lá. O bolso maior, que é onde vai ficar o estetoscópio, ele vai ter 12,5. Aí você já pode até alinhar com o bolsinho de cima, porque ele vai ficar na mesma... ele vai ter o mesmo tamanho, já que o esteto vai entrar e encaixar aqui. Então, vem aqui com giz de alfaiate, tá? Porque ele apaga depois. Este é o bolso maior. E o bolso menor, os bolsinhos menores, que é aqui embaixo, eles vão ter 4 centímetros. Aqui. Então, vamos ficar com mais 3 bolsinhos de 4 centímetros.
Aqui em cima não precisa mais, tá? Aqui são só essas duas divisões, que vai encaixar a parte superior do esteto e aqui vai ser o nosso porta-bloquinho. E aqui embaixo, assim, o esteto e aqui os outros acessórios que o cliente quiser dispor, né? Canetas, martelinho ou o termômetro, ok? Então, agora nós vamos passar costura nessas linhas para fixar nossos bolsinhos. Pronto, aqui eu já fiz as divisórias, costurei, como já havíamos marcado. E agora a gente vai fazer uma costura aqui para poder fechar também esse bolsinho, tá? Não é necessário nem fechar aqui nem aqui, porque quando nós formos passar a costura toda ao redor, elas vão estar fechadas. Esse modelinho eu estou mostrando para quem não gosta muito de trabalhar com viés. Eu vou fazer um outro em que, além de fazer ele em viés, para mim eu acho até mais prático, eu vou fazer ele todo em nylon para deixar os bolsos ainda mais firmes. Eu gosto de bolsos, eu gosto de peças bem mais firmes, como eu já havia comentado com vocês. Então eu vou passar só uma costura nessas laterais aqui e eu já volto. Prontinho, nossos bolsos já estão bem fixos, com todas as divisórias que vai precisar. E agora nós vamos colocar o velcro. O velcro é comprado por metro. Em um rolo enorme, acho que foi de 50 metros que eu tinha. E aí ele vem os rolos separados. De um lado a parte peludinha e do outro a parte mais áspera, tá? Nós cortamos o tamanho ideal. Como eu falei que eu quero colocar de ponta a ponta, eu vou precisar de 25 centímetros, que é a altura da nossa estojo. A parte mais áspera, que é a parte que faz mais força no velcro, o ideal é que ele fique no local onde vai ficar fixo, não vai ser o móvel. Então, o ideal é que ele fique na parte externa da bolsa. E a parte mais fofinha é a parte que vai ser a aba de abertura. Vamos colocar aqui. Não coloque muito na ponta, porque senão quando vocês forem desvirar, metade dele vai ficar preso dentro do estojo, tá? Então, coloque aproximadamente um centímetro pra dentro. Aqui. Ele tá maior, mas não tem problema aqui. Depois nós vamos cortar tudo pra deixar tudo no mesmo tamanho, tá? Vamos prender com alfinete. Para fixar. Eu sugiro, para quem não tem muita habilidade com costura, evitar trabalhar com cetim, que ele escorrega bastante, ele desfia bastante, tá? É que eu só consegui encontrar esse aqui. Eu moro numa cidade litoral que é super pequena. Eu não consigo encontrar as coisas com tanta facilidade. Só quando eu vou à capital. Aí eu já faço meu estoque. Só tô fixando pra vocês verem, tá? O velcro, ele tem uma partezinha, a lateral, que não tem pelinho. E é aqui que nós vamos passar a costura, em toda essa volta aqui, desse contorno. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Pronto, já coloquei o velcro. Agora nós vamos fazer a alcinha que vai segurar aqui o bloquinho, ou o caderninho que já aqui dentro. Vamos pegar uma faixa de 11 por 5. Nós vamos dobrar como se fosse um pequeno viés. Primeira parte de cima, para fazer um acabamento. Depois, essa parte para dentro. Esta parte encontrando com esta aqui. Deixa eu fazer aqui, encostar. Tá aqui nessa faixa. Essa parte pode vir cá para poder ficar mais fácil. Para facilitar, encontra primeiro o meio. Então, essa aba encontra a parte que você marcou do meio. Esta aba encontra a
parte do meio, ficar assim, ok? E depois a gente dobra no meio assim. Isso garante um bom acabamento na sua faixinha, tá? E aí vamos passar uma costura em toda essa lateral aqui. Assim, passei uma costura nessa lateral e nessa lateral, pra fazer um acabamento. No estojo que eu mostrei pra vocês, como eu havia falado, eu coloquei um botão de rita. Tá vendo? São os botõezinhos que você compra a caixinha, bem vários. E aqueles botõezinhos tic-tac, geralmente para roupinha de bebê, coisinhas mais delicadas. Quem tiver a matriz, para colocar o botão de rita, você tem que ter a matriz e o balancinho, tá? Vem essa matriz, vem essa parte que é a verde, se não me engano, que é pra parte menorzinha, e a laranja que é pra parte maiorzinha. É super baratinha a matriz, peguei R$10 lá no Brás, só que o mais caro é o balancinho, que geralmente tá em torno de R$100, R$110, tá? Você tem um balancinho, você pode ter várias matrizes para várias coisas, inclusive os botões, aqueles botões de ferro, ilhóis, encapar botão. Mas pra quem não tem, então agora eu vou fazer com o velcro, esse fechamento aqui. Então já fiz a minha faixinha, vou pegar um pedacinho de velcro, pequenininho mesmo, tá grande demais. E eu vou colocar isso aqui. Aqui eu já coloquei o velcro na parte da fitinha que nós fizemos. E vou centralizar aqui o nosso bolsinho. Então, eu vou procurar o meio. Nosso bolsinho tá com aproximadamente 11,5. Então, vou colocar aqui no meio. A parte áspera do velcro, eu vou colocar aqui. Lembrando de não costurar junto com o forro, tá? Que senão você vai fechar a entrada do bolso. Só o bolsinho, por isso que eu havia deixado ele aberto aqui, ó. Sem juntar. Eu não tinha passado a costura. Ficou assim. Então agora a nossa fitinha. Vou colocar a parte dela aqui dentro, vai ficar embutida. Porque quando fechar, fica assim. Ok? Novamente, vamos pegar forro. Fazer uma costura aqui. Bom, então aqui já coloquei a fitinha, né? Que vai nos auxiliar a fechar o bolsinho. Na parte apenas do forro, o forro tá solto. Quando fecharmos, vai ficar assim, ok? Então agora, para finalizarmos, vamos colocar o velcro na parte externa do nosso estojo. Esse velcro aqui, esse velcro aqui. Então, tem um deste lado, né? Então, vamos colocar nosso estojinho funcional. Fechado. Ficar aqui. Então, a gente pode marcar 2 centímetros aqui pra baixo. Colocar velcro gruda em tudo. Tira esse forro. Vamos colocar aqui. Passar uma costura sem segredos. Tá aqui já o velcro, então agora vamos fechar o nosso estojo, já tá pronto. Como eu falei, aqui eu estou montando para quem não tem habilidade com viés ainda, então nós vamos fazer com costura interna e rebatida. Pra quem gosta de viés e tem facilidade,
poderia só colocar aqui nosso forro com todos os bolsinhos bonitinhos e já passar o viés, estaria finalizado a sua peça, tá? Então, vamos lá. A montagem final, vamos pegar o nosso tecido principal, o nosso forro e vamos colocar frente com frente. Lembrando de colocar o velcro pro lado oposto, o velcro do forro pro lado oposto do velcro do tecido principal, ok? E também, no caso, se o seu estojinho vai ter estampas com lados, né? Se a estampa tiver para baixo, seu bolsinho superior tem que ficar para cima, tá? Então, todos esses detalhes na hora da montagem a gente tem que ficar atento para quando depois desvirar a peça, não ter dor de cabeça. Então, vamos lá. Alinhando tudo, agora vamos passar uma costura toda ao redor, deixando um espaço para desvirar a peça. Eu gosto de deixar espaço na parte de baixo, tá? Então, eu vou começar aqui, passar uma costura em todo ao redor e finalizar aqui. Lembrando de dar retrocesso no início e retrocesso no final, para quando a gente for desvirar a peça, não descosturar. Eu vou fazer isso e eu já mostro pra vocês. Pronto, costurei em todo ao redor, já tá do lado avesso. Agora, vamos tirar os excessos de linha, os excessos de tecido, sem cortar muito rente, senão depois, quando a gente for desvirar, pode desgarçar a costura e pode... Aqui nas laterais, cortar em diagonal. Aqui também. Pra não fazer muito volume na hora que formos rebater, fica feio. Aqui também tem excesso. Fazendo umas considerações gerais, para quem trabalha com a sublimação. Primeiro, aqui eu usei o nylon 70, é por isso que eu não trabalho muito com o nylon 600. Eu ainda vou fazer um videozinho de um porta-moeda, que eu vou usar o nylon 600 já sublimado. Mas aqui, porque temos a camada de manta, o tecido em si, os bolsos, então se você fosse fazer isso em nylon 600, ia ficar muito grosso. Deixa eu ver se tem um pedaço aqui. Esse aqui é o nylon 600, ele é muito mais grosso. Então, aqui, por exemplo, tem dois, ó. Ele está dublado nylon 600 com nylon 600, já fica grosso. Se você for fazer sem desvirar, se você for fazer somente com viés, nylon 600 te atende super bem. Por exemplo, aqui é um projeto que eu tô fazendo de porta-lápis. Então, eu dobrei nylon 600 com nylon 600, não tem tecido aqui, gente. Ele tá estampado no próprio nylon 600, tá? E aqui eu só vou colocar o viés. Tá ótimo, tá pronto o meu trabalho. Agora, se você for fazer com a costura embutida, como eu estou fazendo aqui, de ter que desvirar a peça, com o nylon 600 vai ser muito mais difícil. Dá pra fazer sim, você só deixar uma abertura bem maior, desvirar com mais tranquilidade, com mais calma, e depois vai bater a costura, mas vai ficar muito grosso, muito pesado o seu trabalho. Então, é por isso que eu comecei a trabalhar com o nylon 70. Ele é bem mais fino, bem mais maleável, eu consigo estampar e dobrar numa boa. E também consigo fazer várias camadas como eu fiz aqui, tá? Agora, pra quem vai fazer apenas com tecido, sem segredo nenhum. Seria apenas os tecidos tricoline, interno e externo, como qualquer costura que vocês já estão acostumados, tá? Então, agora pra desvirar, aqui, vou colocar minha mão, e com toda a paciência do mundo, ainda mais porque eu tô trabalhando com cetim, ele desfia muito facilmente. Eu vou começar a trazer pra fora a minha parte interna.
nosso estojinho pronto, depois de virado, que eu mostrei pra vocês como eu desvirei, rebati toda a costura na lateral. E fica assim, tudo certinho, tudo sentadinho. Quando fecha, vira esse lindo estojinho. Eu personalizei pra enfermeira. Eu acho que é uma ideia bacana aí, pra quem quer vender, presentear. Pode divulgar o seu trabalho. Desculpa o barulho no fundo, que meus filhos feriado estão de descanso em casa, né? Mas a gente não para de trabalhar, então vim aqui deixar essa dica bacana pra vocês. Ó, jeitinho ele entra. Aqui um bolsinho pro termômetro. Aqui, caneta. Mais uma caneta. Aqui em cima, onde a gente deixou aqui o velcro, ó. Certo? Fechadinho. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no like, se inscreva no meu canal, tem bastante dica que vai vindo ainda por aí. Compartilhe nas redes sociais com quem vocês acham que pode ajudar bastante, porque é uma costura fácil, simples, e eu acho que vai render bastante grana aí para quem quiser investir. Um beijão para quem fica, qualquer dúvida é só deixar nos comentários.